E parece que a Netflix está passando por um período muito conturbado. Para você ter uma ideia, nesse último trimestre ela chegou a perder aproximadamente 1 milhão de assinantes. E se a gente levantar esses dados desde o começo desse ano, esse número passa de 1,2 milhões de assinantes perdidos. Muito provavelmente o pessoal lá deve estar desesperado, né? E para tentar contornar isso, tudo indica que eles vão abrir espaço para uma nova funcionalidade dentro da plataforma. Porém, essa nova funcionalidade pode não agradar tanto assim os clientes atuais. Além disso, a Netflix também promete abrir novas modalidades de assinaturas, com preços muito mais acessíveis para os futuros assinantes. O problema é que a gente já sabe muito bem que quando eles abaixam o preço de alguma coisa, os benefícios também são reduzidos na mesma proporção, né? Mas a grande questão aqui é, será que tudo isso é uma estratégia de marketing da Netflix ou apenas uma tentativa desesperada de conseguir novos assinantes? Bom, analisando outros serviços de streaming, dá pra perceber claramente que se um dia a Netflix foi a melhor opção, pode ter certeza que hoje ela não é mais. Existem diversos concorrentes que oferecem planos muito mais atrativos, como por exemplo o próprio serviço da HBO Max, que além de possuir séries que viraram verdadeiros fenômenos mundiais, também possui preços muito mais acessíveis. Juntando tudo isso que eu falei, surge aquela famosa pergunta: será que a Netflix vai falir mesmo? Pra quem não sabe, a Netflix é uma empresa de streaming que surgiu em meados de 1997. Ao longo da história, ela passou por diversos períodos de transformação. Um ponto muito interessante que vale a pena destacar aqui é que lá atrás a Netflix só dava prejuízo praticamente. E isso se deve a uma série de fatores, como por exemplo a velocidade de conexão com a internet na época. Eu não tenho dúvidas que atualmente a internet está muito mais rápida e muito mais pessoas têm acesso a ela. Se você já usava a internet desde 2010 mais ou menos, você já sabe do que eu tô falando, né? Nessa época as coisas eram realmente muito lentas. Eu me lembro muito bem que para mim baixar qualquer coisa da internet, eu precisava deixar o computador ligado direto durante dias. Agora imagina só uma empresa tentar oferecer serviços de streaming nessa mesma época. Era uma coisa que chegava a beirar a loucura praticamente, né? Mas apesar de todos esses problemas, a Netflix sempre manteve uma perspectiva de cenário otimista para o futuro e não deu outra. A tecnologia evoluiu e junto com isso o mundo inteiro praticamente passou a ter acesso a uma internet muito mais rápida e que possibilitava fazer muitas coisas que eram consideradas impossíveis antes. Inclusive, todo mundo percebeu isso e percebeu também que, na verdade, a ideia da Netflix não era tão maluca assim. Foi aí que finalmente a Netflix começou a ganhar um destaque gigantesco no mercado. O problema é que tudo que a Netflix transmitia praticamente, como por exemplo filmes e séries, eram de produções independentes, ou seja, a Netflix tinha apenas o direito de transmitir as coisas. Tá certo que nessa época eles já tinham algumas produções de autoria própria, mas nem se compara com o que eles têm hoje. A grande verdade é que essas produções que a Netflix usava vinha de outras empresas muito bem consolidadas no mercado, como por exemplo a HBO e a própria Fox. E foi nesse exato momento que essas empresas perceberam que esse negócio de streaming realmente dava certo e decidiram simplesmente criar seus próprios serviços. E com isso, eles também começaram a retirar as séries e filmes da plataforma da Netflix. Afinal de contas, fica meio inviável transmitir a mesma coisa em dois lugares diferentes, né? Beleza, agora que você já sabe de tudo isso, eu espero que você no mínimo já esteja inscrito aqui no canal e com o sininho de notificações ativado. Até porque eu tô trazendo 3 vídeos por semana aqui, e eu acredito que você não vai querer perder nenhum deles. Mas voltando aqui, o que acontece é que aquelas empresas que estavam literalmente começando nesse negócio de streaming lá atrás, hoje em dia se tornaram verdadeiras gigantes e estão concorrendo diretamente com a própria Netflix. Para você ter uma ideia, nesse último semestre a Netflix já perdeu mais de 1 milhão de assinantes. Sem dúvidas, essa foi a maior perda da história da empresa. E por incrível que pareça, mesmo assim, as ações da Netflix continuaram subindo. Parece até meio contraditório isso, né? E para explicar o que aconteceu nesse caso, a gente pode usar um exemplo de
previsibilidade. Basicamente, o que a Netflix fez foi analisar os dados lá e prever que a empresa ia perder cerca de 2 milhões de assinantes esse ano. Eles meio que já sabiam disso e elaboraram uma estratégia para anunciar essa notícia para os acionistas da empresa. Com isso, eles falaram que a perspectiva para esse ano não era tão boa assim, que eles iam perder mesmo, mas depois eles iam recuperar e por aí vai. Isso de certa forma já preparou os investidores para as coisas que possivelmente estavam por vir aí. Sendo assim, apesar da Netflix ter perdido mais de 1 milhão de assinantes, no final de tudo, isso não foi algo tão ruim assim, já que eles estavam prevendo perder cerca de 2 milhões. Então, praticamente, as coisas estão normais para eles lá. Inclusive, eu acredito que isso tenha sido parte de uma estratégia. Anunciar o pior cenário e quando chegar qualquer problema, apresentar isso como se fosse uma coisa boa. Afinal de contas, o pior cenário previsto não aconteceu, né? Então qualquer coisa que estiver abaixo disso é considerado uma coisa boa, entre aspas. E apesar da Netflix já ter previsto isso, os caras não são bobo, né? Eles já perceberam que estão ficando pra trás também. E pra contornar essa situação, eles estão tentando criar diversas coisas. Inclusive, eles estão fechando até parcerias com outras empresas, como por exemplo a Microsoft. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Muito provavelmente essa nova parceria com a Microsoft habilitaria uma nova função dentro da plataforma da Netflix. E ao contrário do que muitos pensam, não me parece que vai ser uma função boa para os assinantes. Basicamente, eles estão planejando colocar anúncios dentro da Netflix, ou seja, você vai estar lá assistindo sua série de boa e de repente vai aparecer um anúncio no meio. É claro que a gente ainda não sabe exatamente como tudo isso vai funcionar, mas eu acredito que vai ser mais ou menos nesse esquema aí. Fora isso, a Netflix também pretende melhorar o preço das assinaturas, até porque pagar R$55 por mês para poder assistir as coisas em HD é meio complicado, né? Além disso, já existem alguns boatos por aí falando que a Netflix também vai passar a cobrar uma taxa a mais para o compartilhamento de contas dentro da sua própria residência. Sinceramente, eu não sei qual é a estratégia dos caras, mas eu acredito que pelo menos eles já devem ter feito algum tipo de estudo para chegar na conclusão de cobrar uma taxa a mais por esse tipo de serviço, né? Eu sei que parece ser meio absurdo isso, porém, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter em mente que alguma estratégia pelo menos eles têm lá. Já em relação aos outros serviços de streaming, na minha opinião, praticamente todos eles oferecem muito mais vantagens do que qualquer plano de assinatura da Netflix. Vamos pegar aqui de exemplo o HBO Max. Lá com apenas R$28 por mês, você já consegue ter acesso ao plano multitelas, onde você tem diversos benefícios e ainda por cima já tem direito a assistir suas séries e filmes em 4K. Sem contar que o HBO Max tem muitas outras opções. Um outro exemplo bem claro que a gente tem é o Disney Plus, que logo na sua primeira opção de R$28 mensais, eles já oferecem um monte de coisas, inclusive a possibilidade de assistir as suas séries e filmes favoritos em 4K. Eu não sei pra você, mas pra mim, por enquanto, não faz sentido nenhum em assinar a Netflix, sendo que existem muitos outros serviços no mercado com muito mais benefícios e ainda por cima com preços muito melhores. Eu não tenho dúvidas que uma das coisas que salvou a Netflix nesses últimos meses foi aquela série Stranger Things, eu acho que é assim que fala, né? Que literalmente se tornou um fenômeno mundial. Fora isso, no momento eu não vejo mais nada de interessante nessa plataforma. Eu não sei porquê, mas parece que a Netflix gosta de cancelar séries muito boas, tipo do nada. E ao mesmo tempo ela também gosta muito de manter coisas que não são tão interessantes assim. Apesar da Netflix ter registrado uma perda de mais de 1 milhão de assinantes nesses últimos 6 meses, eu acredito que ela ainda vai conseguir se recuperar. Inclusive, muita gente falou que essa queda no número de assinantes foi por culpa da crise e por conta desse momento meio complicado que o mundo tá passando aí. Aliás, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre um possível cenário de recessão que tá chegando na Europa. Sim, a Europa está em crise. Para você entender muito melhor tudo isso que tá acontecendo, eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui
aqui em cima e na descrição também. Clica aí e assiste lá porque vale muito a pena. E para você entender muito mais sobre tudo que acontece relacionado à economia aqui no Brasil, eu vou deixar uma playlist especial aparecendo na tela agora aí para você. Lá eu explico por que o Brasil tem tudo para se tornar uma das próximas potências mundiais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.